Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar sobre saúde dos olhos, mais especificamente de doenças oftalmológicas. Quem veio conversar com a gente é a oftalmologista, doutora Juliana Lopes, que atendeu o nosso convite para prestar esse serviço aqui na nossa programação, bater um papo e esclarecer algumas dúvidas. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no nosso site, tvvalenet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico, canal 34 digital, e o programa já está disponível em nossa plataforma no YouTube. Doutora Juliana, que prazer em recebê-la. Seja bem-vinda, boa noite. O prazer é todo meu, boa noite. Tudo bem? Bom, deixa eu conhecer um pouquinho de você, né? Quem é a doutora? Você é diamantinense, veio para cá? Fala um pouquinho da sua história. Eu sou diamantinense, vim para cá, já tem um ano que eu voltei, fiquei 20 anos em Belo Horizonte e agora estou retornando à minha cidade. É, porque deu saudade? Eu sempre quis atuar aqui, né? Aí eu formei, me preparei e agora estou de volta. Que bom, seja bem-vinda de volta, né? Obrigada. Meu filho retorna a casa. Isso! Mas vamos lá, vamos falar aqui sobre as doenças oftalmológicas, né? O que são exatamente doenças oftalmológicas e quais são as doenças mais comuns, né, entre a população? Doenças oftalmológicas a gente tem várias, né? Tem a catarata, que é muito comum na população, tem o glaucoma também, doenças relacionadas à retina, doenças relacionadas aos erros refrativos, né? Que o paciente precisa de usar óculos. São várias doenças, né? Aí, assim, em relação à idade, cada idade tem aquelas doenças mais prevalentes, né? Para sua idade ali, no recém-nascido. A gente tem que fazer o teste do olhinho, né? Para olhar doenças relacionadas à catarata congênita, retinoblastoma. Na pré-adolescência, os erros refrativos, né? Na puberdade, doenças como ceratocone, por aí vai. Após os 40 anos, a presbiopia, que é a vista cansada de perto. Então, são várias doenças, né? Pois é, mas quais são os sinais, né, os sintomas que alertam para que a gente tenha que tomar algum cuidado? Muitas das doenças, elas são inclusive assintomáticas, né? O paciente não sente nada, por exemplo, um glaucoma, que é uma doença silenciosa, que a gente consegue diagnosticar apenas fazendo exame oftalmológico com fundo de olho, né? No mais, as doenças de erro refrativo, o paciente queixa baixa acuidade visual, para leitura, para enxergar de longe. Na criança, aquela criança que está tendo um baixo rendimento na escola, muitas das vezes é a visão também que está prejudicada. Então, assim, a gente pede para o paciente estar sempre fazendo exame oftalmológico, independente da faixa etária, né? Ao nascer e por aí vai, de ano em ano. Durante muitos anos, né, recebendo no Painel Livre, né, que a gente trata de diversos assuntos, em um desses anos, né, a gente discutindo sobre saúde dos olhos, que eu descobri que as vistas envelhecem. E a minha já estava bem envelhecida. Sim. Eu não tinha notado. Uhum. Aí eu só notava que eu tinha dificuldade, mas de longe, por exemplo, eu não via dificuldade nenhuma. E na verdade eu já estava com algum problema para enxergar tanto de perto quanto de longe. Sim, provavelmente esse problema surgiu após os 40 anos, Exatamente. Certo? Após os 40 anos, a visão, o nosso olho ele começa a ficar cansado para enxergar de perto, né? Então, o paciente faz exatamente isso, começa a afastar o braço para ter uma visão nítida. A gente até brinca assim, na verdade o paciente não está envelhecendo, o braço está ficando curto, né? Porque vai afastando o braço até que chega uma hora que precisa de um óculos para corrigir. Isso faz parte do envelhecimento do olho e geralmente acontece a partir dos 40 anos. E notar, né, que você, por exemplo, de perto é bem fácil de você notar, porque cada vez vai aqui, ou trazendo cada vez mais para próximo. Mas de longe é mais difícil de você... De longe é mais difícil. Muitas de você vezes... notar que você está com problema. Porque o nosso cérebro, ele adapta aquela visão embaçada. Então, às vezes, o paciente percebe no exame do Detran, né, quando vai renovar a carteira, aí chega lá, não consegue, né, não consegue aprovação, ou às vezes num concurso que vai prestar, às vezes a criança na sala de aula, a professora tem que chegar a criança para frente, né, para enxergar o quadro. Então, né, dessas maneiras que a gente consegue detectar o problema.
Mas assim, se o paciente tiver a rotina de fazer o exame de vista anualmente, né, a gente consegue detectar essas alterações precoces. Agora, a gente está vivendo num período de superexposição de telas. Né? É celular, é tablet, é televisão. Sim. Isso afeta, isso causa doenças oculares? Demais. A gente fala que agora os jovens, eles estão na fase da miopia. Quase todos os jovens, mais de 50% da população está desenvolvendo miopia pelo fato de ficar de frente para a tela, né? Quando você está ali na tela, seu olho está fazendo um esforço visual para a leitura de perto. Aí na hora que o paciente vai enxergar de longe, ele não consegue focar na imagem, né? Então isso desencadeia a miopia, que é um erro refrativo muito comum nessa idade. E a gente, diagnosticando isso, a gente consegue controlar a progressão da miopia, né? Orientando sobre a redução do uso de telas, além de iniciar alguns colírios para retardar a progressão. A gente vai falar sobre essas doenças, mas me chama a atenção, me corrija se o termo estiver errado, é degeneração macular. É isso mesmo? Isso. E tem se falado muito sobre isso, né? O que é isso e quais os fatores que causam? A retina nossa, né, que é um tapete, eu digo que é um tapete vermelho que a gente tem no fundo do olho, a retina ela é cheia de células nervosas, né, responsáveis pela nossa visão. Aí com o passar dos anos, principalmente com a idade, né, a degeneração macular relacionada à idade, essa retina ela começa a envelhecer. Então ela vai perdendo a mácula, ela vai perdendo a capacidade de gerar a visão nossa. É como se houvessem uns depósitos na mácula e isso impede a visão nítida. Fatores de risco para degeneração, idade, né, que é o principal, mas também tabagismo, exposição à luz solar, raça branca, são alguns fatores que, né, são responsáveis pela degeneração. Como que a gente deve proceder para cuidar da saúde dos olhos? No caso da degeneração, né, fazendo exame de rotina, a gente diagnostica ela precoce, inicia a medicação com vitaminas, antioxidantes, né, orienta sobre o tabagismo. Pois é, mas no dia a dia, um jovem, por exemplo, nem sonha em ter problema de... Ele tem que cuidar. Sim. Né? O que ele pode fazer para não ter problemas? Primeiro, ir no oftalmologista para a gente diagnosticar periodicamente, algumas... Sim, né? Porque às vezes você não sente nada, mas pode ter algum problema ali que está escondido, né? Alguma coisa, uma doença assintomática, por exemplo, um glaucoma, e a gente só diagnostica fazendo o exame oftalmológico. Então é importante ir no oftalmologista para a gente dar as orientações, né? Em relação ao uso de tela, em relação à alimentação, né? Uma alimentação adequada. A exposição à luz solar também geram várias doenças oftalmológicas. Então, o uso de lente ultravioleta, né? Tem a lente também de controle da luz azul, que é a de tela, que a gente coloca no óculos, que também ajuda. Existe, mito ou ainda existe aquele negócio, óculos só para leitura, quem não tem problema para... Óculos de descanso? De descanso. Existe. Às vezes o paciente tem um grau muito pequeno, por exemplo, de um astigmatismo, aí a gente coloca um grauzinho baixo, coloca uma lente anti-reflexo, uma lente com o filtro, com a lente que a gente chama de Blue Control, que ela quebra a luz azul, que é das telas, prejudicial aos olhos. Então existe sim. Principalmente para quem fica muito tempo exposto à tela, né? Computador, tablet, celular. Porque de fato, né, muita gente, quer dizer, não tem como ficar sem as telas hoje, né? Como. Ou seja, pelo trabalho, ou controlar a juventude. Sim. Agora, falar em juventude, a gente falou aqui de envelhecimento das vistas, sempre ligado às pessoas mais velhas, quando tem algum problema de visão, mas muitos jovens, cada vez mais, estão tendo que usar óculos, estão tendo que fazer correção. Sim. Isso faz parte desse novo estilo de vida que a gente leva? Com certeza. A exposição à tela é o principal vilão, né? Então, por isso que tem que ir no oftalmologista, a gente avaliar, tem a quantidade de horas por dia que a criança pode usar a tela, de acordo com a idade, sabe? A gente orienta os pais para terem esse controle. Às vezes, reduzir o brilho da tela também ajuda. E a tela é o principal vilão hoje para a visão. Né, para as doenças dos jovens, né?
igual você falou, a nossa vida é toda no aparelho, né? Não tem como, ou trabalha ou estuda. Isso. Não Verdade. tem como. Ou seja, a gente precisa se adaptar a essa realidade. Ao novo né? estilo de vida, né? Vamos falar aqui do glaucoma, né? É uma doença silenciosa, né? Quais são os exames importantes para detectá-los? Então, glaucoma, como é silencioso, fundamental ir no oftalmologista, a gente vai fazer primeiramente um fundo de olho, né? Avaliar o nervo óptico, que é a principal estrutura do nervo onde o glaucoma atua, né? Onde gera o glaucoma. E aí a gente vai avaliar o nervo, avaliar a pressão dos olhos, é importante medir a pressão dos olhos, ver o tanto a que nível que está a pressão, porque a pressão elevada, ela é o principal fator para a progressão da doença. Aí a gente fazendo essa avaliação, vamos supor, se o paciente for um paciente de risco para glaucoma, história familiar de glaucoma, idade, essas alterações no exame oftalmológico, e a gente pede exames de propedêuticas de glaucoma, né? São 6 exames. Aí são os exames à parte que a gente pede, que é curva de pressão, paquimetria, gonioscopia, retinografia, OCT, são vários exames. E a gente pede os exames todos, avalia todos os exames para falar se é um glaucoma ou não. Aqui em Diamantina, a estrutura para fazer acompanhamento é uma estrutura que atende direitinho, sim. é boa? Aqui em Diamantina tem todos os exames de glaucoma, todos. Não precisa de mandar nenhum paciente para fora. A gente consegue fazer tudo e acompanhar. Que ótimo. Bom, a gente está falando sobre saúde dos olhos, especificamente sobre doenças oftalmológicas. Com a gente aqui a doutora Juliana Lopes, que é oftalmologista. A gente vai fazer um rápido intervalo. Voltamos já.